Brooke herda a casa de seu avô após sua morte e espia debaixo de seu velho colchão, apenas para descobrir seu esconderijo secreto. Quando o conteúdo revela que seu avô mentiu sobre o passado de sua família, Brooke é obrigada a descobrir a verdade sozinha. A porta se abriu com um rangido quando Brooke entrou. A casa parecia triste. Ela sentia falta daqueles dias em que Charles vinha correndo até ela, abraçava-a e dizia o quanto sentia falta dela. Brooke não via o avô com muita frequência depois que ela se mudou. Agora que ele se foi, esta casa era tudo o que ela tinha dele. Eles fizeram tantas memórias aqui. Charles se tornou seu pai, mãe e melhor amigo depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha apenas 4 anos. Enquanto Brooke olhava ao redor, agora onde a poeira e as teias de aranha começavam a se abrigar, ela de repente se lembrou. Colchão do vovô! Brooke sempre se perguntou por que ele nunca permitia que ninguém tocasse nele. Charles nem sempre foi assim. No entanto, ela não pôde deixar de notar que ele nunca deixou ninguém chegar perto de sua cama nos últimos anos. Até mesmo sua enfermeira, Stacy, que cuidou dele em seus últimos dias, achou estranho. Brooke subiu para seu quarto e lá estava, o colchão velho em sua cama. Brooke removeu todas as cobertas antes de levantar o colchão. Embaixo dele havia um velho envelope de Manila. Isso é o que o vovô estava escondendo o tempo todo? Ela franziu a testa, perguntando-se o que havia de tão especial no envelope que ele teve que escondê-lo ali. Ao levantá-lo, ela percebeu que era um pouco pesado. O envelope ficou amarelo sujo. Brooke rapidamente o virou na cama e um diário, algumas fotos e recortes de jornais caíram. Brooke sentou-se na cama, inspecionando-os. Parecia que seu avô estava acompanhando alguma coisa. As fotos mostravam um colar que ela nunca tinha visto antes. Então, ela abriu o diário e seus olhos se arregalaram de horror. Mãe, pai! Ela ofegou. Oh, meu Deus! Os olhos de Brooke se encheram de lágrimas e suas mãos foram à boca em estado de choque enquanto ela olhava para as fotos horríveis dentro do diário. Mostrava os pais dela no acidente de carro. Havia sangue por toda parte. E seus pais? O coração de Brooke doeu pela dor que eles devem ter sentido. Oh, estou com saudades de vocês, ela sussurrou. Às vezes eu queria que você estivesse aqui. Brooke então examinou os recortes de jornais, notando que alguns mencionavam o acidente de seus pais. Os outros, porém, discutiram a prisão de Brandon Miles. Brooke estava confusa. O que seu avô planejava fazer com tudo isso? Ela folheou as páginas do diário dele e encontrou anotações estranhas que Charles havia feito. Página 1. Motivo. BM. Por causa da prisão? Fale com o cara. Página 2. Arquivos de caso de 1980. Ligue para Ron e verifique página 3. Novo. O. 234668. Um número de telefone estava rabiscado ali. Por que o vovô manteria tudo isso com ele? Ele estava investigando o acidente da mamãe e do papai? Por quê? Brooke se perguntou em estado de choque. A curiosidade tomou conta dela. Ela examinou todo o diário para ver se conseguia encontrar mais alguma coisa, mas não conseguiu. Estava vazio. Brooke suspirou impotente. Talvez ela nunca descobrisse o que Charles estava fazendo porque ele havia partido. Mas então ela percebeu. Ela poderia tentar ligar para o número que estava na agenda. Brooke pegou o telefone e discou o número. Vários toques foram feitos, mas ninguém atendeu. Brooke não desistiu. Vamos, atenda! Ela ligou pela terceira vez e finalmente ouviu uma voz. Sim? Olá, quem é? Ela perguntou rapidamente. Você ligou para Oliver. Como posso ajudá-la? O homem do outro lado da linha perguntou. Oi, Oliver. Olhe, eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu queria perguntar se você conhece algum Charles? Charles Saunders. Ele era meu avô e... Charles? Você é Brooke? É você mesmo? Ele perguntou, de repente parecendo surpreso. Você me conhece? Sinto muito, mas nunca ouvi falar de você antes, Oliver.
Vovô nunca mencionou você, então preciso de alguma explicação aqui, disse ela. Já nos encontramos antes? Estou um pouco desapontado por você não se lembrar do melhor amigo e parceiro dele, Brooke, Oliver respondeu. Éramos a dupla mais legal de policiais. Espere um minuto, você disse policial? Como um policial de verdade? Sim, Brooke. Quando estávamos na força policial, Charles e eu éramos parceiros. Você era apenas uma criança naquela época. Talvez seja por isso que você não se lembre de mim. Vovô era policial? Isso é tão chocante. Brooke ficou chocada. O vovô que conheço era dono de uma mercearia, Oliver. Na verdade, ele era alguém que sempre quis uma vida calma e pacífica. E agora fui até a casa dele e encontrei um diário estranho. E foi assim que conseguiu seu número. Parece que ele estava investigando a morte dos meus pais nos últimos anos. Espere, onde está Charles? Oliver perguntou. Por que você não pergunta a ele? Ele... Brooke fez uma pausa. Ele faleceu. Foi um câncer. Ele lutou por alguns anos. Charles está morto? Nossa! Brooke ouviu Oliver suspirar. Sinto muito, Brooke. Ele já foi um bom policial e um amigo querido. Acho que ele não te contou. Houve uma breve pausa antes de Charles continuar. Brooke pensou. Por que vovô estaria investigando a morte dos meus pais? Talvez não tenha sido apenas um acidente? O quê? Brooke sentiu como se estivesse tendo um pesadelo onde todos os aspectos de sua vida eram um ponto de interrogação agora. Charles disse a ela que seus pais haviam morrido em um acidente e nunca lhe disse que estava na polícia. Oliver, o que está acontecendo? Ela perguntou. Se meus pais não morreram em um acidente, o que aconteceu com eles? Eu não sei tudo, querida, Oliver disse tristemente. Mas posso lhe dizer o que sei. Há cerca de 20 anos, Charles decidiu abandonar a força policial. 20 anos atrás... A campainha da entrada do restaurante tocou quando Charles entrou. Olha quem está aqui! Oliver levantou-se, estendendo os braços para um abraço. Feliz aniversário, amigo! Oliver e Charles trocaram um abraço e depois se acomodaram à mesa da janela. Todas as manhãs, antes de irem para a delegacia, os dois policiais visitavam a lanchonete para tomar café da manhã e tomar café. Para o aniversariante! Oliver riu enquanto a garçonete colocava um prato de panquecas com uma vela acesa na mesa e se afastava. Estamos velhos demais para isso, Oliver. Charles balançou a cabeça e riu, mas soprou a vela e até fez um pedido, pois sabia que não teria escolha enquanto Oliver estivesse lá. Para você? Oliver então sorriu e deslizou um presente para ele. Feliz aniversário! Não, cara, não aguento, disse Charles, mas Oliver o convenceu a aceitar o presente. Então, Charles disse que o café da manhã era por conta dele. Então, alguma notícia do seu filho? Oliver quebrou o silêncio enquanto comiam. Ele está vindo? Adivinha? Ele perguntou com um sorriso. Sem chance, Oliver riu. Brooke também? Sim, Charles confirmou enquanto sorria. Vou tirar a outra metade do dia de folga. Charles era um homem ocupado que mal conseguia encontrar tempo para a família. Ele já planejava visitar a família de seu filho há algum tempo, mas seu dever de policial mal lhe dava tempo. Ele ficou animado quando seu filho ligou e disse que o visitaria em seu aniversário. Bom para você, cara. Divirta-se, Oliver respondeu. Eles terminaram o café da manhã e foram para o carro. Charles estava examinando um caso crucial na delegacia quando seu telefone fixo tocou. Sim, estamos a caminho! Charles e Oliver entraram em sua viatura policial e se dirigiram ao local onde ocorreu um grande acidente. Um carro bateu em um caminhão em alta velocidade. Ao chegarem ao local, eles pararam e desceram, caminhando rapidamente no meio da multidão em direção à cena do crime. Mas, quando Charles percebeu o carro envolvido no acidente, seus joelhos dobraram e cederam. Não, Deus, não! Ele caiu de joelhos soluçando. O carro ficou totalmente esmagado na lateral e o para-brisa ficou quebrado. Ninguém poderia ter sobrevivido àquele acidente. Ei, Charles! O que há de errado, cara? Oliver se ajoelhou ao lado de seu parceiro, mas não sabia o que estava acontecendo.
foi quando Charles soluçou e disse: "Meu filho." Oliver percebeu o que havia acontecido. Logo, eles notaram 2 macas transportando corpos do carro. "Ei, espere!" Charles levantou-se e correu para as macas, mas não demorou muito para que Oliver tivesse que agarrá-lo para evitar que caísse. O vento afastou o lençol branco que escondia os cadáveres. Um era seu filho, Marcus, e o outro era sua nora, Aline. "Espere! Onde está Brooke?" Uma onda de pavor tomou conta de Charles quando ele se lembrou da neta. "Onde ela está? Onde está a minha neta?" ele gritou, e um paramédico apontou para a ambulância. Brooke estava sentada na ambulância, com a cabeça enfaixada e lágrimas escorrendo pelo rosto. Aline protegeu Brooke, então a menina não se machucou. Mas, infelizmente, Aline não sobreviveu. "Vovô!" Brooke começou a chorar ao ver Charles. "Oh, meu Deus, querida, você está bem!" Foi tudo o que Charles conseguiu dizer enquanto a abraçava perto de si. Charles se odiou naquele dia. Se não fosse seu aniversário, seu filho e sua nora não teriam decidido visitá-lo e sofrido o fatídico acidente. A vida de Charles não era mais a mesma. Ele acolheu a pequena Brooke, mas o caminho à frente não foi fácil. Ele não sabia como explicar a ela que sua mãe e seu pai não voltariam. Eventualmente, ele a convenceu de que os anjos os haviam levado embora, decidindo contar-lhe a verdade quando ela tivesse idade suficiente para compreendê-la. Felizmente, Charles tinha um vizinho gentil que concordou em cuidar de Brooke quando ele estivesse ocupado na estação. 2 semanas depois da terrível tragédia, Charles estava examinando as evidências do caso do acidente, as últimas que restavam de seu filho e sua nora. Seus olhos estavam úmidos e ele não queria acreditar que eles haviam desaparecido. Ele ficou chocado quando leu o relatório afirmando que uma falha no freio causou o acidente. De repente, algo mais chamou a atenção de Charles. Um dos sacos de provas tinha um colar manchado de sangue, um tipo único de corrente Fígaro. Charles virou-o nas mãos. Ele já tinha visto isso antes, mas não conseguia se lembrar onde. Só quando leu o jornal falando sobre a prisão de Brandon é que percebeu a quem pertencia. Charles invadiu a cela de detenção, onde Brandon, um criminoso hediondo, estava detido. Brandon era traficante de drogas e ladrão, e Charles foi a razão pela qual Brandon estava atrás das grades. "Bem-vindo, Charles", sorriu o bandido. "Como você se lembrou de mim hoje?" "Como você ousa colocar a mão na minha família?" Charles cerrou o punho furioso. "Por que você matou meu filho e minha nora? Diga-me, ou eu vou..." "Você está brincando?" Brandon sorriu. "Eu não posso fazer isso enquanto estou preso aqui. Vamos, você é melhor que isso, Charles." Charles jogou o colar no rosto. "Um dos seus malditos caras fez isso. Eu sei que só os seus caras carregam isso por aí. É melhor você revelar o nome, Brandon. Ou eu juro pela minha família, você não vai sair vivo." "Seu filho estava com dor quando morreu. Você pagou pelo que fez, Charles." Brandon sorriu novamente, e Charles perdeu o controle. "Ei, Charles, o que você está fazendo?" Oliver o chamou, mas Charles não estava ouvindo. Ele entrou na cela de Brandon e começou a espancar o cara. Oliver e os outros policiais tentaram intervir, mas Charles estava em um lugar escuro, de onde não retornaria até que tivesse atacado Brandon o quanto quisesse. "Saia de cima dele, Charles! Você vai matá-lo!" Depois de muito esforço, Oliver finalmente tirou Charles da cela. Mas a situação não agradou ao chefe. Ele convocou Charles ao seu escritório e o suspendeu. "Você não tem permissão para entrar aqui até aprender a lição, Charles", disse o homem. "Espero que isso ensine a você que ninguém, nem mesmo a polícia, pode fazer justiça com as próprias mãos." Charles saiu da estação, mas não iria embora de mãos vazias. "Não faça isso, Charles. Vamos, precisamos de você." Oliver tentou persuadi-lo a não renunciar enquanto Charles empacotava seus pertences em uma caixa de papelão. Mas Charles deixou a delegacia e a força policial para sempre. No entanto, ele não desistiu do caso. O assassino de seu filho e sua nora ainda estava fugindo e Charles não descansaria até descobrir quem matou seus entes queridos.
Você realmente não deveria ter desistido, amigo. Charles e Oliver se encontraram uma noite em um bar. Vários dias se passaram desde que Charles saiu e ele não queria falar com ninguém. Ele só concordou em ver Oliver porque precisava de ajuda. Preciso que você faça Brandon falar, Charles disse a ele. Ele está envolvido com o que aconteceu. Eles o levaram para outra cela depois que você o espancou, Oliver gemeu, balançando a cabeça. E eu não acho que ele estará pronto para me encontrar ou qualquer outra pessoa sobre isso depois do que você fez. Aquele bastardo sabe a verdade, Oliver. Charles bateu o copo de cerveja na mesa. Ele sabe o que aconteceu. Faça isso por Brooke. Ele suavizou seu tom. Por favor. Oliver bebeu sua cerveja e suspirou. Tudo bem, ele respondeu. Vou tentar, Charles, mas não posso prometer nada, ok? No dia seguinte, Oliver ligou para Charles. Então, quais são as novidades? Ele disse alguma coisa? Charles perguntou esperançoso. O cara está morto, revelou Oliver, causando um arrepio no pescoço de Charles. Eles o levaram às pressas para o hospital, mas já era tarde demais. Os médicos encontraram vestígios de veneno em seu sangue. A maior parte foi um dos internos. O homem tinha inimigos. Que diabos? Esse canalha não pode morrer assim. Charles resmungou, mas nada mudaria. Ele estava de volta à estaca zero. A única pessoa que poderia lhe contar sobre o assassino de Marcus e Aline não estava mais viva. Charles não conseguiu pregar o olho naquela noite. Ele examinou todas as suas coleções de Brandon, os recortes, os arquivos do caso, tudo, para encontrar qualquer coisa que o levasse mais perto da verdade.